Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de muita paz, muita saúde. No programa de hoje, nós vamos falar do mercado do café, um setor muito importante para a economia do Brasil. Vamos falar também da BRF, que continua em ritmo de expansão e atuando muito contundentemente no mercado externo. E agora segue firme lá na Arábia Saudita. Você vai ver que uma empresa do ramo de petróleo desenvolveu um diesel específico para o setor do agronegócio. Vamos comentar de alguns números de uma pesquisa aprofundada sobre o agro brasileiro. E eu vou conversar com Cristiane Tibola. Ela é CEO da Life Biological Control. Ela é doutora em entomologia pela Exalc USP e nós vamos falar de um novo bioinsumo à base de vespa parasitoide que é lançado para o controle do percevejo nas lavouras de soja. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado do café, um setor muito importante para a economia do Brasil. O Rabobank estima que a demanda por café no Brasil para o ciclo 23-24 atinja 21 milhões e 600 mil sacas, representando um aumento de 1,6% em relação à temporada anterior. Para o ciclo 24-25, a expectativa é de um crescimento mais moderado, com projeção de consumo de 21,8 milhões de sacas, um acréscimo de 0,7%. Além disso, o Rabobank prevê que as exportações do café brasileiro, agora no próximo ano, fiquem entre 45 e 47 milhões de sacas, considerando a possibilidade de uma desaceleração nos embarques durante o primeiro semestre, devido à colheita frustrada do ciclo 24-25. O cenário climático melhorou e o possível adiamento da legislação europeia, aquele regulamento do desflorestação da União Europeia, pode beneficiar o setor exportador. No entanto, o panorama internacional ainda apresenta desafios significativos. O conflito em curso no Mar Vermelho e as incertezas na oferta global reforçam a perspectiva de um mercado com balanço apertado, o que contribuiu para a manutenção de preços elevados. Esse patamar reflete tanto a situação limitada da oferta quanto as incertezas logísticas globais que impactam diretamente os preços. Para o Brasil, essa valorização nos preços internacionais pode representar uma oportunidade de ganhos, ainda que o cenário interno e as condições de produção precisem de monitoramento constante. A demanda robusta, somada aos desafios de exportação, sugere que o mercado de café deve seguir com preços firmes no curto prazo, mantendo atenção aos desdobramentos internacionais. E agora vamos comentar da BRF, que continua em ritmo de expansão e atuando muito contundente no mercado externo. E agora a BRF está seguindo o rumo muito firme para a Arábia Saudita. A BRF comunicou ao mercado, agora no último dia do mês de outubro, a aquisição de 26% da Adoha Poultry Company, uma empresa alimentícia que opera no abate de frangos lá na Arábia Saudita. O valor da operação gira em torno de 84,3 milhões de dólares. O comunicado informa que a transação ela foi realizada pela BRF Arabian Holding Company. A empresa pertence 70% à BRF e 30% à Halal Products Development Company, que, por sua vez, é subsidiária integral
da Public Investment Fund do governo saudita. A empresa afirma que 57,6 milhões de dólares do valor total da negociação serão integralizados na Doha. Além da questão financeira, um acordo de acionistas será firmado entre a BRF Arábia e os atuais acionistas da Doha para assegurar a participação efetiva na administração da companhia. E com isso a BRF acredita que poderá maximizar a sinergia entre as suas operações. A aquisição reforça estratégia da marca de consolidação em mercados locais. Com esse investimento, a companhia dá um passo importante na consolidação do portfólio e operações da companhia no Oriente Médio. Além disso, a transação consolida a BRF como uma das principais parceiras da Arábia Saudita em sua agenda de segurança alimentar, país em que a companhia opera há 50 anos e no qual é líder de mercado por meio de suas marcas ícones. E agora eu vou comentar de alguns números de uma pesquisa aprofundada sobre o agronegócio brasileiro. O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBPT, ele desenvolveu uma pesquisa spin-off empresômetro e realizaram uma pesquisa muito aprofundada sobre o agronegócio brasileiro, analisando o impacto de fatores como economia, finanças, condições climáticas e outros elementos externos sobre o setor. O estudo intitulado Agronegócio em Números apresenta o maior levantamento sobre o setor, que inclui todas as atividades, antes, dentro e fora da porteira, ou seja, todos os segmentos da economia que estão relacionados direta ou indiretamente com a agropecuária. São considerados também ramos de atividade que industrializam, distribuem e comercializam produtos de origem animal ou vegetal e também os seus derivados. O primeiro dado notório é que o agronegócio brasileiro ele demonstrou a sua força no ano passado, 2023, com um produto interno bruto PIB do setor alcançando 2,58 trilhões de reais. Um pequeno crescimento em valores nominais em relação aos 2,57 trilhões registrados em 2022. Mas, em contrapartida, a participação do agronegócio no PIB total, aqui que está o problema, caiu de 26,02% em 2022 para 23,8% em 2023. Analisando-se a movimentação e comercialização dos produtos, houve uma expansão de 2,2% entre os anos de 2022 e 2023. Esse resultado positivo, que elevou o faturamento do setor de 7,4 trilhões para 7,56 trilhões de reais, pelo menos reafirma a importância do agronegócio para a economia brasileira. O número de produtores rurais no país, ele apresentou um crescimento significativo. A categoria dos produtores individuais, ou seja, pessoas físicas, registrou um aumento de 2,3%, passando de 3,82 milhões para 3,91 milhões. E agora vamos comentar de uma empresa do ramo do petróleo que desenvolveu um diesel específico para o setor do agronegócio. A empresa é a Vibra e ela anunciou agora o lançamento desse novo diesel, o Vibra Agritop, que busca gerar eficiência para os maquinários e veículos do campo. De acordo com a empresa, a fórmula do produto possui 100% de redução de depósitos nos injetores comparados ao diesel comum,
com redução de 70% no bloqueio dos filtros, garantindo fluxo de combustível constante. De acordo com a Vibra, o diesel Agritop, ele oferece uma economia mínima de 5% em litros por hora, em comparação ao diesel S10 comum. Essa eficiência e economia do produto foram comprovadas por meio de testes por 9 meses e no curto prazo a pretensão é atender 100 propriedades com o novo produto, expandindo gradualmente de acordo com a demanda. O lançamento do diesel Vibra Agritop representa um marco para o agronegócio brasileiro. Somos a primeira empresa a oferecer um diesel com essa tecnologia inovadora no país e estamos orgulhosos em contribuir para o desenvolvimento do setor, afirmou um dos diretores da Vibra. O agronegócio é um dos pilares da economia brasileira e atender a essas suas expectativas é parte fundamental do negócio da Vibra. Bom, o executivo da Vibra Comercial, ele disse que a empresa está trabalhando no B2B e principalmente também, além do agro, a aviação da Vibra. O produto ele é recomendado para tratores e demais equipamentos agrícolas, colheitadeiras, ceifadeiras, pulverizadores, plantadeiras, oferecendo mais força e torque para o trator trabalhar com mais eficiência, mesmo em terrenos íngremes ou com solos pesados. Além disso, protege o motor contra desgastes e corrosão, prolongando a vida útil do equipamento. Vocês sabem o que o final do ano traz de presente para o Brasil há mais de 26 anos? O Teleton. O Teleton está chegando, galera, e a gente já começou a busca pelos 35 milhões de reais que vão ajudar muito a AACD. Nos dias 8 e 9 de novembro tem o Teleton 2024, essa linda festa da solidariedade que vai ser cheia de coisas legais, com um monte de gente bacana, como Manu Batidão, MC Daniel, Renato Aragão, Lecha, mas principalmente a maior oportunidade que a televisão nos dá para fazermos o bem. E você já pode doar agora mesmo. É no Pix, doeteleton@aacd.org.br. A doação pode ser de qualquer valor, então doa aí. Vamos colaborar mais uma vez para atingirmos a meta, que é muito importante. Teleton 2024. O maior movimento que a gente pode fazer é ajudar quem mais precisa. Eu vejo todos vocês lá, hein? E depois do intervalo eu vou conversar com Cristiane Tibola, ela é CEO da Biological Control, ela é doutora em entomologia pela Exalc USP e nós vamos falar sobre um novo bioinsumo à base de vespa parasitoide que é lançado para o controle de percevejos nas lavouras de soja. Nós voltamos já já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora vamos comentar da colheita americana, que está em um ritmo, vamos dizer assim, muito rápido. Os agricultores dos Estados Unidos estão colhendo uma safra recorde de soja agora neste ano e a produção quase recorde de milho no ritmo mais rápido em mais de uma década, segundo o relatório semanal de progresso da safra do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. A rápida colheita aumentou os suprimentos já amplos e sobrecarregou basicamente a capacidade de armazenamento em pontos do meio oeste dos Estados Unidos e os preços de ambas as culturas estavam oscilando perto das mínimas de 4 anos. O USDA estimou que a colheita de soja estava 89% concluída até o último domingo, e um pouco abaixo das expectativas de 91% dos analistas.
enquanto a colheita de milho estava em 81% concluída, acima das expectativas de 80% dos analistas. A semana de condições climáticas quente e seca no meio oeste dos Estados Unidos, neste outono, lá no hemisfério norte, aceleraram a maturação da safra e permitiram que os agricultores de algumas áreas colhessem quase todos os dias com poucas interrupções. No entanto, enquanto as condições climáticas seca beneficiou a colheita de milho e soja, no meio oeste as condições áridas impediram o plantio e a emergência do trigo de inverno em algumas partes das planícies dos Estados Unidos e prejudicaram as condições da safra. E agora eu vou conversar com Cristiane Tibola. A Cristiane, ela é a CEO da Life Biological Control, ela é doutora em entomologia pela Exalc USP e nós vamos falar de um tema que há muito tempo eu estou querendo falar sobre esse tema, que são bioinsumos à base de vespa parasitoide, que é lançado agora no controle do percevejo para as lavouras de soja. Cristiane Tibola, muito bom dia. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. É um prazer tê-la aqui para falar de um tema ultra interessante. Tudo bem? Bom dia, tudo bem, Antônio? Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui de volta para falar de controle biológico, especialmente de microvespas, né, que fazem o controle de pragas no campo. Nesse caso, faz o controle do percevejo marrom, né, que é a principal praga aí da cultura de soja no Brasil. Bom, eu acho que, tentando resumir, para ser assim bem claro, bem beabá, é o seguinte: você joga o produto na soja, na lavoura de soja, e junto vamos dizer assim, os micro bichinhos que vão atacar o percevejo. Resumindo, é mais ou menos isso? Perfeito. É exatamente isso, né? As microvespas, que é o Telenomus podise, né, como é conhecido, que faz o controle biológico do percevejo marrom, eles são aplicados na cultura da soja, distribuído de forma manual ou por aplicação com drone, que é bastante utilizado, né? Onde é possível fazer uma distribuição ou a granel, depositando essas vespas aí na lavoura, e elas vão fazer esse processo de encontrar os ovos do percevejo, fazer o parasitismo e desta forma impedir que essa praga se prolifere ali na cultura da soja, né? Cristiane, esse produto é único no Brasil? Tem outros produtos similares ao nosso, né? O nosso produto é o Defender Soy. É um produto da Life Biological Control, foi desenvolvido aqui pela nossa equipe. Hoje nós já atendemos parte do Brasil e essa estratégia de iniciar atendendo parcialmente, né, a cultura da soja aqui no Brasil, ela foi adotada porque nós estamos trabalhando com uma microvespa, que é um organismo vivo. Uhum. Obviamente, essa microvespa ela tem alguns detalhes em termos de vida e tempo de prateleira, que a gente chama, extremamente curto. E é um produto bastante técnico, é necessário que a gente acompanhe essa aplicação, esteja próximo ao agricultor, para que nós tenhamos uma efetividade de controle. Então, hoje, nós atendemos 4 estados brasileiros, tá? Nós estamos em Piracicaba, São Paulo, então nós optamos por esta safra atender o estado do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. No entanto, para os próximos anos, nós queremos também ampliar a nossa participação em outros estados brasileiros, para que a gente possa oferecer essa ferramenta sensacional de controle biológico, que é o Defender Soy. Bom, fazendo um paralelo entre os produtos convencionais contra o percevejo e esse bioinsumo à base de microvespas, se eu aplicar um produto aqui, outro produto ali, o resultado, como é que é o resultado? É muito importante você trazer esse assunto, porque hoje, né, no Brasil, são plantados em torno de 47 milhões de hectares de soja. Então, é muita coisa.
é uma amplitude enorme de áreas plantadas com a mesma cultura. Consequentemente, a gente tem especificação de pragas que ocorrem naquela cultura e aumento do número dessas pragas, que é o caso do percevejo marrom, né, o que o tornou a principal praga da cultura da soja no Brasil. Atualmente, apenas 0,3% das áreas que plantam soja no Brasil usam um controle biológico para o percevejo marrom, tá? Então, é um produto extremamente novo chegando no Brasil para ser ofertado ao agricultor. O desenvolvimento dele já tem um bom tempo, mas disponível ao agricultor é bastante recente, tá? Quando nós comparamos o controle biológico através das microvespas com o controle químico, que é o mais utilizado hoje para o controle dessa praga, há uma diferença gigantesca. O controle biológico pelas microvespas tem uma capacidade de controle acima de 95% no campo, tá? Então é um controle altamente eficiente. Tem uma grande vantagem que você tem a permanência dessas microvespas ali no local. Então, normalmente a gente recomenda uma aplicação logo no período reprodutivo, né, no início do florescimento, faz uma aplicação, dependendo da ocorrência, faz novas aplicações em torno de 3 por safra, né, da cultura, com um intervalo aí de mais ou menos uns 7 a 10 dias, para que essa microvespa permaneça ali e continue fazendo os controles, tá? Então, ela vai controlar o ovo do percevejo, a partir dali vai nascer uma outra microvespa que vai continuar o seu processo ali no campo. Já o controle químico, tá? Que é o controle por inseticidas, que atualmente é bastante utilizado, cada vez mais tem tido recorrência de problemas, principalmente pela resistência. Então, o que acontece? O uso repetitivo de uma mesma molécula química sendo aplicado nas lavouras, né, faz com que ocorra uma seleção de indivíduos resistentes, ou seja, uma seleção de percevejos resistentes àquela molécula, aquele inseticida químico. Isso faz com que, na próxima vez que você for aplicar, na próxima safra, não controle mais. Então, a gente tem visto nos últimos anos, cada vez mais, reclamações, né, de ocorrência de sobra de percevejos no campo após a aplicação de produtos químicos, e isso é derivado da resistência. Então, nós temos uma queda de controle quando utilizado esse tipo de manejo. E o controle biológico pelas microvespas, ele vem a somar justamente como uma ferramenta opcional para que os agricultores consigam utilizar e ter um bom resultado aí no manejo dessa praga, tá? Então, como eu falei, é um controle altamente eficaz. O Defender Soy, ele tem capacidade de 95% de controle dessa praga na cultura da soja. É importante lembrar também que os percevejos atacam outras culturas também, além da soja. Então, a maior parte do Brasil planta soja, posteriormente vai plantar o milho safrinha. No início da implantação do milho safrinha, também tem ocorrência de percevejo. E essa tecnologia, esse controle por microvespa, também pode ser utilizado na cultura do milho ou de outras culturas que têm um problema com percevejos, tá? Era essa a pergunta que eu ia te fazer agora, né? Porque, como você falou, deixou muito bem claro, o percevejo não ataca só a soja, tem outras culturas também. Então, esse produto, o Defender Soy, ele serve não só para o percevejo da soja, mas também para o percevejo que ataca essas outras culturas. E o mais interessante disso tudo, e é o que a gente já vem falando, que esses bioinsumos, no geral, os produtos biológicos, pode ter certeza absoluta, é uma estrada, é um caminho sem volta. Sem volta. E essa tecnologia de você aplicar um produto que já vem com microvespas, já já nós vamos ter para outros insetos também. É só uma questão de muito pouco tempo. Mas isso aqui já tem, inclusive, algumas empresas trabalhando nisso. E a Life Biological Control é uma dessas empresas que está aí na vanguarda, trazendo novidades, tecnologia de ponta para você que é produtor rural. E você que está nos assistindo, se você quiser saber mais sobre esse Defender Soy, que é um produto, um bioinsumo à base de microvespas, basta você entrar no
site da empresa, que é o www.life, quer dizer, biologicalcontrol.com.br. É uma tecnologia de ponta e eu estava há muito tempo querendo falar sobre esse tema. Cristiane, nós gostaríamos, se você tivesse assim, resultados já concretos de campo, que eu tenho certeza que vocês têm, você poderia voltar aqui no nosso programa para a gente falar sobre esses resultados, que é muito importante, mas muito importante mesmo, tá certo? Com certeza. Eu tenho o maior prazer em vir aqui falar sobre controle biológico. A gente pode vir em um outro momento falar mais sobre dados de campo, dados de agricultores. Esse ano está sendo um ano realmente fantástico aqui para a empresa, porque nós estamos aí na vanguarda de alguns produtos extremamente diferenciados para controle biológico, né? Na linha de microvespas, como eu falei, mas também de baculovírus, né, para controle de lagartas. E o mais interessante do controle por microvespas é que você consegue utilizar ele não somente para controle do percevejo na soja, mas também em outras culturas, como eu falei, e ele pode combinar também com outros tipos de manejo. Isso também é extremamente importante. Nós ficamos à disposição de vocês do programa, para quem está nos assistindo e dos agricultores que queiram saber mais sobre esse produto. Tá certo. Cristiane, muito obrigado e um bom dia. Obrigada, bom dia a todos. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino o nosso programa com a seguinte frase. No que diz respeito ao desempenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.